Bom dia para você que não perde o Morning Call, porque quer saber como vai ser a semana, o dia, os mercados, a economia. Eu hoje estou aqui com a Mariana, ela é gestora de um hedge fund brasileiro, o Trust Macro. Bom dia, Mariana, obrigada por estar aqui com a gente. Bom dia, Mara. Primeiramente, queria agradecer um convite. É um prazer estar aqui com vocês no Morning Call. É um prazer receber você, espero que você venha sempre. Mariana, você como gestora de um hedge fund fica atenta ao mundo, ao Brasil, aos fluxos, às ameaças, às incertezas. Hoje, como é que você vê Brasil e mercado internacional? Os riscos maiores são domésticos ou internacionais? Bom, recentemente a gente teve uma mudança, né? Os riscos internacionais que foram maiores no último trimestre do ano passado, eles reverteram bastante, tem sido um ano mais favorável para economias de países emergentes, né? E o grande vetor de mudança foi a resposta dos bancos centrais de países desenvolvidos. A crise que a gente viveu no final do ano passado, resposta em termos de política monetária, principalmente o Fed, que com seu discurso reverteu a expectativa de altas do Fed Funds que existiam na curva, fazendo com que a curva curta americana cedesse aproximadamente 100 bases. Dessa forma, os mercados reagiram bem, né? O Banco Centrais de mundos desenvolvidos, Banco Central Europeu também reagiram da mesma maneira, Banco Central da China respondeu com bastante estímulo, e o que a gente tem colhido na margem são dados um pouco melhores dessas economias, né? A Europa, depois de um ano de 2018 inteiro surpreendendo para baixo em termos de crescimento, nas últimas 2 semanas teve uns dados um pouco mais animadores, que mostram alguma estabilização ou até uma recuperação incipiente, e a China, após o feriado chinês, teve divulgação de dados relativamente fortes sobre a economia. A Eu China acho que vem numa sequência de dados, enfim, nas últimas 2 semanas, que mostram que que o país está respondendo bem aos estímulos do governo, né? sim, sim, sem dúvida nenhuma, e isso é muito positivo para o mundo emergente. E é o que tem acontecido, tem sido um ambiente favorável para as bolsas tanto de países desenvolvidos como do mundo emergente têm se recuperado bem nesse início de ano. As moedas de países emergentes andaram um pouco, mas no mundo das moedas esse efeito foi menos sentido, porque o crescimento da economia americana continua muito forte. Então, quando a gente olha moedas contra o dólar, não está tendo um fortalecimento tão forte de moedas emergentes, porque a economia americana também segue muito forte. Tá? Eu acho que mais importante aqui localmente tem sido os desenvolvimentos políticos, né, aqui no país. Os temas da semana, já que a gente está falando dos acontecimentos recentes, são o andamento da reforma da Previdência, especialmente na CCJ. Mais uma vez, parece que a gente tem um novo atraso. Pela leitura do jornal hoje de manhã, eu acho que já dá para afirmar que essa discussão, a votação, fica para a semana que vem, pelo menos, né? Isso se não tivermos novas surpresas. O imbróglio envolvendo a alta de diesel pela Petrobras, que foi desfeita na quinta-feira à noite. Nesse sentido, não tem muita novidade, teve muita reunião ontem do governo, equipe econômica, mas pelos jornais assim, não tem nenhuma dica de qual vai ser a saída. Eu acho que o mercado esperava uma saída via fiscal, como normalmente acontece, mas a gente não encontrou nenhuma notícia nessa direção. Pelo contrário, as notícias parecem ficar mais na linha de ficar mesmo na conta da Petrobras. Então, Mariana, esse é um ponto, eu acho que relevante. Não, esse episódio Petrobras, ele acaba dando uma sinalização para o todo, né? Quer dizer, Sim. como será atuada deste governo. Acho que isso ainda é mais importante do que efetivamente a recomposição de preços, ainda que a recomposição de preços seja extremamente relevante para a Petrobras, vídeo que nós passamos no governo Dilma, que sangrou muito a empresa. Mas eu acho que nesse momento que o mercado olha atentamente
é para saber até que ponto o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro dilmou ou não, né? A que ponto Sim. ele realmente está comprometido com a agenda liberal ou se vai ter uma interferência mesmo na empresa. Eu acho que essa é a grande sinalização que o mercado espera, não? Exatamente. O que eu posso te afirmar é que a gente entrou numa grande zona de incerteza. Eu não posso te garantir que a gente vai para um lado ou para o outro. A gente, na verdade, o que tem acontecido recentemente aqui no ambiente político é que a incerteza tem aumentado. Incerteza em como vai ser a articulação do governo para o andamento da reforma, agora incerteza em como vai ser essa política de intervenção ou não nos preços da Petrobras. Eu acho que a gente tem que esperar os próximos passos, como que vai ser resolvida essa questão, para voltar a ter um pouco mais de visibilidade. Você vê o mercado desmontando gestores, desmontando posições que no passado recente, enfim, no começo do ano, estavam muito favoráveis, muito otimistas ao governo? Sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente tem uma situação em que o gringo, né, o investidor estrangeiro, já está bem de fora de Brasil. Eu acho que vem muito machucado, né? A gente, afinal, está discutindo previdência desde 2016, quando teve o impeachment, e a gente não conseguiu avançar nessa questão. Então, é um investidor que fica de fora, muito sensível a preço, tende a achar o Brasil caro nesse momento. E a indústria de fundos local, o que a gente pode ver é realmente uma diminuição de apostas favoráveis em Brasil em relação ao início do ano. É um movimento que a gente vê ao longo das últimas semanas, tá? Nós aqui na Trust também já tivemos bem mais otimistas com um cenário prospectivo para o Brasil do que a gente está agora. Porque todas essas incertezas, enfim, a falta de avanços na agenda de reformas, Previdência, começar pela reforma da Previdência, ela acaba atrasando o crescimento econômico, né? Porque as perspectivas, enfim, as expectativas que a gente vê já são menores, já estão cortando, enfim, os gestores, analistas cortando as suas expectativas de crescimento. Esse é o grande ponto para o país hoje, né? Não, acho que você tocou num ponto importantíssimo, que é esse tema crescimento. A gente está entrando pelo terceiro ano seguido em que as expectativas de crescimento do mercado, dos analistas, das empresas, ela é cortada violentamente num curto período de tempo. Só para colocar isso em números, no início desse ano, pela pesquisa Focus, o mercado chegou a esperar um crescimento do PIB entre 2,5% e 3%, e o que eu vejo agora ainda não está totalmente refletido nessa pesquisa, mas é uma expectativa de crescimento entre 1 e 1,5%, um movimento que aconteceu num período de 40 dias. E 1,5% numa economia que já vem de terra arrasada, né? Exatamente. Se a gente olha alguns gráficos aqui de crescimento da economia, a gente tem se questionado se dá para afirmar que a economia brasileira vive um processo de recuperação. A economia tem uma cara muito mais estagnada do que uma recuperação. Então, entra-se muito na discussão se a razão disso é via confiança, porque a gente não resolve essa questão fiscal, essa bomba fiscal que a gente tem à frente, ou se o Banco Central teria alguma coisa para fazer para ajudar nesse processo. Eu acho que recentemente chegou-se num consenso que é muito mais via confiança. A gente precisa limpar essa questão da reforma, ter uma perspectiva de sustentabilidade fiscal à frente para começar a voltar a falar em crescimento. E aí sim, à frente, com um cenário de inflação muito contida, expectativas ancoradas e questão fiscal resolvida, eu imagino que o Banco Central possa até voltar a pensar num ciclo de flexibilização adicional. Mas nesse ambiente de incerteza que a gente vive hoje, sem dúvida nenhuma, eles vão esperar a solução da questão da reforma para voltar a atuar. Então, o que a gente tem que fazer, o que o país tem que fazer, é focar nisso, fazer essa agenda andar, tirar essa reforma da Previdência da CCJ, que é o ponto inicial, né? Ou seja, a gente praticamente não avançou. Enfim, aí vamos acompanhar aí os próximos passos. Vocês já estão, só para a gente encerrar essa nossa conversa, vocês já estão colocando no radar riscos, por exemplo, de explosão de movimentos, como o movimento dos caminhoneiros que está ali represado, né, e outros setores, porque dado que você tem uma quantidade tão grande de desempregados,
dados que você tem pessoas que já estão, que já perderam esperança, esse desalento na economia, enfim, e você sem perspectiva de ter uma retomada que inclua essas pessoas, isso não pode começar a trazer, enfim, esses movimentos que vão começar a deixar o país ainda mais complicado, assim, em termos em questões sociais. Sim, não, sem dúvida nenhuma, não é algo que a gente espere para o curtíssimo prazo, mas, por exemplo, esse movimento de pressão, de greve de caminhoneiros já acende um sinal amarelo nesse sentido. Por isso que a gente fala que o prazo no qual a gente vai discutir a reforma, ele não pode ser muito longo, porque com um crescimento tão baixo, número de desempregados tão alto, economia tão debilitada. Por tanto tempo, né? Em algum momento do tempo, esses movimentos podem crescer ainda mais com uma função de reação do presidente, como foi dessa última vez, ou seja, cedendo a algum tipo de pressão. Isso pode estimular mais que outros movimentos como esse possam aparecer. Não é algo para o curtíssimo prazo, mas como eu falei, é um sinal amarelo e a gente tem que monitorar, porque quando esses movimentos vêm, eles são mais rápidos do que a gente imagina, né, Mara? Legal, muito obrigada, Mariana. Eu espero receber você aqui mais vezes. Obrigada pelo seu tempo. Obrigada a você, foi um prazer. Você que esteve aqui com a gente, amanhã te espero de novo. A Mariana promete voltar. Compartilha, se inscreve no canal e até amanhã.